Olá, Taubaté, você junto e misturado com a nossa programação. Hoje é quinta-feira, dia 5 de dezembro de 2024 e você confere comigo a partir de agora os destaques da edição especial de hoje do Mix da TV, aniversário de Taubaté, momento em que a gente celebra a elevação de povoado para a vila que aconteceu no ano de 1645. E hoje tem um Mix da TV com uma programação especial. Vamos entender a mudança do feriado do dia 5 de dezembro para o dia 5 de fevereiro, relembrar os melhores momentos mais marcantes da história do município desde o século 17 e na hora do papo especial a gente conversa com a historiadora Fabiana Pazini. Então se junte e se misture com a gente que o Mix da TV especial está começando agora. E a gente começa a edição desta quinta-feira, dia 5 de dezembro, data super especial que marca o aniversário aqui da cidade de Taubaté, um dia muito importante. São 379 anos de celebração, desde o momento que o povoado se transformou em vila, no dia 5 de dezembro de 1645. Então é muito importante que a gente tenha a sua companhia nesta tarde e a gente preparou um programa especial para a gente celebrar esta data tão importante aqui no município de Taubaté. Então quero começar a edição desta quinta-feira agradecendo ao carinho da sua audiência e também a sua participação. Você que acompanha a gente pelas redes sociais da Câmara de Taubaté, da nossa emissora e também através do nosso canal aberto 4.2 e o nosso canal fechado pela Claro TV número 4. Muito obrigado pela sua companhia. E a gente começa então com Web Câmara. É um short, um recorte para a gente entender como foi a alteração do feriado, que antes era no dia 5 de dezembro e agora passa a ser no dia 5 de fevereiro. Vamos ver? Solta o play. Taubaté acaba de comemorar 378 anos. E desde 2011, o dia 5 de dezembro era considerado o feriado de aniversário da cidade. Em 2023, após decisão do prefeito José Saldi, a data passou a ser mais um dia de trabalho, com a alegação de que houve um equívoco histórico que precisava ser reparado. Segundo a justificativa do executivo, estudos de vários historiadores apontam que o correto seria comemorar o aniversário em fevereiro, já que a data em dezembro é o registro de sua elevação à categoria de vila, assinada no ano de 1645. Taubaté só foi elevada à categoria de cidade, de fato, em 5 de fevereiro de 1842. Na mensagem enviada à Câmara, o prefeito não descarta a importância de 5 de dezembro e afirma que este dia certamente deve ser celebrado com festividades e eventos alusivos, mas que a data de aniversário de Taubaté deve ser corrigida para o dia 5 de fevereiro, sendo incluída na lista de feriados municipais. A proposta foi aprovada por 15 votos a 2 e agora só depende da sanção do Executivo para se tornar lei. Acompanhamos então o Web Câmara explicando melhor esta situação inusitada, né? Afinal de contas, hoje é aniversário aqui de Taubaté e não é mais feriado municipal. O feriado foi transferido para o dia 5 de fevereiro, todos os anos, né? A gente começou essa data ano passado a comemorar. Em 1842, no dia 5 de fevereiro, a vila foi elevada à categoria de cidade e aí passa a ser considerada uma cidade como Taubaté. Mas a gente está comemorando hoje o aniversário de fundação da vila, dessa cidade tão importante aqui para o Vale do Paraíba e que nos enche de orgulho com as suas riquezas, culturas, histórias e também a tradição. E agora a gente segue aqui o nosso programa, que está na hora da gente se atualizar com as informações e notícias relacionadas ao aniversário de Taubaté. Está no ar o nosso Mix de Notícias. Primeira informação importante para você. Hoje é aniversário de Taubaté, aniversário de fundação da vila, 5 de dezembro, a partir das 7 horas da noite. A Secretaria de Cultura e Economia Criativa de Taubaté, por meio da sua área de museus, patrimônio e arquivo histórico, inaugura a nova exposição do Museu Histórico de Taubaté, museu que tem o nome do professor Paulo Camilé Florensano, com um acervo rico e diversificado que inclui mobiliário, retratos a óleo, esculturas, maquetes, fotografias, utensílios domésticos e objetos pessoais.
o museu apresentará a exposição de longa duração chamada Taubaté através do tempo. Você acompanha aí na tela aí esta arte relacionada a esta exposição. A narrativa didática e sequencial conta a história da cidade desde suas origens até os dias atuais, integrando também a trajetória de seu próprio acervo. O museu leva o nome de seu organizador e o primeiro diretor, que é o Paulo Camilleri Florensano, como forma de homenagem ao seu legado. A inauguração acontece em uma data especial, marcando hoje os 36 anos de fundação do museu e os 379 anos de elevação de Taubaté à categoria de vila, lembrando que a entrada é gratuita. O Museu Histórico está localizado na Avenida Tomé Portes del Rey, número 925, no Jardim Ana Emília. Então, programação para esta quinta-feira aqui no nosso município. As informações que eu compartilhei com você agora são do site da Prefeitura de Taubaté. A gente segue com mais informação, afinal de contas, as festividades do aniversário da elevação para a Vila de Taubaté estão programadas para os próximos dias. Dias 7, 8 de dezembro e também no outro final de semana, 13, 14 e 15 de dezembro, no Parque dos Sedes, com entrada gratuita e uma série de atividades culturais, musicais e gastronômicas. Nos dias 7 e 8 de dezembro, o palco será dedicado a artistas regionais, incluindo Cristiano Barreto e o grupo Confraria Musical, além de uma performance especial da Orquestra Sinfônica Pop Arte Viva, no domingo, dia 8. Já nos dias 13, 14 e 15, o evento será em parceria com o Motor Road Festival, trazendo shows de rock com bandas locais e nacionais, como Tuila, Moonrock, Arthur Hélio e Os Lobos e Calango Bravo. Além dos shows musicais, o festival contará com uma ampla estrutura para atender aos visitantes. Entre as atrações estão uma área gastronômica com cervejas artesanais e churrascos, apresentações de pilotagem de motos, espaço kids, estandes de artesanato e produtos temáticos de rock. O evento celebra a história de Taubaté, promovendo a cultura e o lazer para moradores e turistas, com atrações para todas as idades. Na tela para você, as informações são do portal Vale 360 News. Aniversário de Taubaté, quinta-feira, e hoje é dia do nosso TBT. Vamos rever a matéria do Web Câmara que celebrou os 370 anos de Taubaté há 8 anos. Vamos ver? Solta o play. Lutar sempre, desistir jamais. As palavras do vereador Digão, presidente da Câmara, resumem a história dos 370 anos do município de Taubaté. A solenidade de aniversário aconteceu no dia 4 de dezembro e destacou a importância da cultura, do folclore, da economia e dos próprios taubatianos, sejam eles famosos ou não. Todo taubatiano, independente de sua classe social, religião, cultura, tem a sua importância através de pequenas ações, nas mais simples contribuições ao município, do gari ao prefeito, do comerciário ao comerciante, do metalúrgico ao empresário, o profissional autônomo, o estudante, enfim, todos têm a sua parcela de responsabilidade e a participação efetiva no progresso de Taubaté. A noite também foi de festa para o advogado Edson Ribeiro, o bispo emérito Dom Carmo João Roden, a pesquisadora Lia Mariotto e o professor José Rui Camargo, que receberam das mãos dos vereadores a almejada comenda Jacques Félix. Apoiado na história e na experiência daquele que nomeia a honraria que hoje recebo, Jacques Félix, que sejamos eternos bandeirantes, desbravando e inovando cotidianamente. Esse Jacques Félix desenhou a base da nossa cidade de Taubaté, que façamos parte do jogo arquitetado por ele. Sejamos todos nós um time de vencedores. O evento ainda homenageou as alunas Maiara Bonafé Oliveira e Maísa Aparecida Campos, pelo destaque durante o ano letivo de 2014. Ao final da noite, o prefeito municipal, Ortiz Júnior, agradeceu a cada munícipe que fez parte destes 370 anos. A todos os taubatianos de todas as áreas, meu muito obrigado por fazerem dessa cidade o que ela é, e aos taubatianos de ontem, aqueles que ajudaram a construir o que ela é, minhas homenagens, porque realmente sem vocês a cidade também não seria o que ela é hoje.
Muito obrigado, saudações e parabéns à cidade. Você acompanhou então essa celebração dessa sessão solene nos 370 anos. Foi uma data redonda que a gente escolheu para a gente prestar esta homenagem. Ontem aqui na Câmara também a gente teve a sessão solene em homenagem ao Dia da Cidade. Inclusive teve a entrega da comenda Jacques Félix. E a gente continua celebrando esta data importante aqui na cidade de Taubaté e também no nosso Mix da TV nesta quinta-feira. A seguir, na Hora do Papo, a gente conversa com a historiadora Fabiana Pazini. Ela vai trazer histórias, personagens e curiosidades para a gente bater um papo bem interessante e celebrar mais uma vez o aniversário de Taubaté. Então fique junto e misturado com a nossa programação, que o Mix da TV volta já já, não saia daí. Estamos de volta com o Mix da TV nesta quinta-feira especial, dia 5 de dezembro, celebrando o aniversário de Taubaté. E agora a gente vai falar sobre este assunto importante do dia, com a historiadora Fabiana Pazini. Está no ar o nosso Hora do Papo. E a gente recebe mais uma vez aqui na TV Câmara Taubaté a historiadora Fabiana Pazini. Obrigado pela paciência, pela disponibilidade, por tantas pautas importantes e trazer mais da história do município para a nossa população. Obrigada, Josivaldo. É sempre um prazer estar aqui no programa de vocês e poder conversar um pouquinho sobre a história de Taubaté. E hoje uma data importante, né? A gente está celebrando praticamente ao vivo aqui o que está acontecendo na cidade. Qual que é a importância de comemorarmos hoje 379 anos de Taubaté? Taubaté é uma cidade que vai surgir ainda no período colonial brasileiro, né? A data de hoje relembra quando Taubaté foi elevado à categoria de vila, né? Taubaté surge primeiramente como um povoado e nesses muitos 300 anos que a gente tem, já caminhando lá para os 400 anos, a gente tem muita história para contar. A gente participou de vários eventos da história nacional, né? E é uma cidade que nasceu no comecinho da história do Brasil. Fabiana, hoje na Hora do Papo, a gente está especial aqui, uma Hora do Papo mais prolongada, com mais conversa. A gente vai trazer neste bloco aqui, do segundo bloco do programa, curiosidades. Então eu vou pedir para colocar no ar, por gentileza, a nossa primeira curiosidade para a gente fazer o nosso papo fluir aqui melhor. Primeira curiosidade, a gente sabe que existe uma população indígena, principalmente, né, toda a região, mas aqui em Taubaté seria diferente. Os indígenas da tribo Guaianás foram os primeiros habitantes? Essa informação a gente pode colocar como verdadeira? Como é que a gente pode falar sobre essa curiosidade? Tá, para a gente falar sobre a presença dos povos originários aqui em Taubaté, é um assunto que é um pouco extenso. Eu vou tentar dar uma resumida para a gente entender um pouquinho melhor. Nas traduções que a gente tem do nome Taubaté, porque Taubaté é uma palavra que vem de vocábulos indígenas. Em uma das possíveis traduções, as pessoas traduzem como a principal aldeia, que muita gente entende como a aldeia Guaianá. Essa tradução é questionada, tem gente que fala que seria a aldeia alta e outras traduções possíveis. Então, a gente tem alguns registros que os Guaianás, eles viviam aqui, mas a gente também tem registro de outros grupos indígenas, né? A gente tem registro dos Puris, dos Jerominis, né? Na documentação que a gente encontra no arquivo histórico da cidade, outros indígenas também aparecem por lá. É só uma observação a fazer, que quando a gente encontra esses nomes na documentação, a gente já está vendo a partir da colonização. Então, para a gente falar do primeiro povo que tinha aqui mesmo, a gente ainda carece de estudo arqueológico. Eu vou ficar devendo uma resposta assim, taxativa para vocês. Quem não trabalha na área de história, por exemplo, não pesquisa afinco, né? Não vai nos estudos mesmo, mais puros, podemos dizer assim, acaba fazendo pesquisa na internet, uma busca mais didática, vamos dizer dessa forma. E sempre aparece lá, Taubaté, cidade alta ou aldeia alta. Está relacionado com o Alto do Cristo? Está relacionado com o nosso relevo? Isso procede? Procede. São na verdade, teorias, né? São hipóteses que a gente trabalha. Então, quando a gente pega o que teria originado a palavra Tabeté, seria Taba e Eté. Taba seria aldeia e o Eté tem muita gente que traduz como alta. Tem gente que ao invés de aldeia alta chama de
Pedra Alta, existem algumas variações. Alguns pesquisadores apontam, o Gentil de Camargo foi um que fez isso há muito tempo atrás, ele aponta, na verdade, ao invés de ser o Alto do Cristo, alguma coisa nesse sentido, ele faz referência à vista que a gente tem da Pedra do Baú daqui. Sim. Né? Mas alguns outros pesquisadores vão no mesmo caminho do que você estava falando, que na verdade seria por conta do Alto do Cristo ou coisas assim do tipo. Mas tem essa referência, ela não está errada. Okay. Ela está no caminho certo. A gente vai continuar trazendo mais curiosidade. A gente não vai seguir uma linha tão cronológica, porque os assuntos vão e vêm, eles se misturam. Então eu vou pedir para colocar no ar a segunda curiosidade de hoje. Aí na tela para você, a gente tem uma informação importante, né? Referente a Mariana de Souza Guerra, que é a neta de Martim Afonso. Ela pode ser considerada, entre aspas, ali, Fabiana, a dona de Taubaté, inicialmente? Sim, não está errado. A Mariana de Souza Guerra, ela era conhecida como a Condessa de Vimiero, e a Condessa de Vimiero, ela era proprietária de uma grande porção de terras, onde Taubaté fazia parte, né? Uma curiosidade que ainda que ela fosse a dona, ela nunca botou o pé no Brasil, né? Ela era uma mulher que fazia parte da nobreza, ela tinha o título, então ela possuía, porém ela dava ordens para que as coisas acontecessem. E a gente está relembrando uma parte da história importante que a gente estuda, mas às vezes esquece, que são as capitanias hereditárias, foram as divisões de terra feitas pela coroa portuguesa com o território brasileiro, Sim. né? Na época das grandes navegações, aí a gente voltando mais um pouquinho ainda, né? Na época das grandes navegações, o território ainda a ser descoberto, ele foi dividido por Portugal e Espanha, que traçaram a linha do Tratado de Tordesilhas, e a partir dessa linha até o litoral, o Brasil foi dividido em grandes faixas de terra, né? E essas faixas foi o que você chamou corretamente de capitanias hereditárias. Então a gente continua construindo aqui o nosso enredo, desbravando também a história de Taubaté, até porque são relatos, uma visão europeia, né, Fabiana, podemos dizer assim, né? Com o passar dos tempos, a gente também não tem os povos originários com esses relatos para a gente poder acompanhar, então a gente vai construindo isso ao longo do tempo. Vamos então com a terceira curiosidade aqui sobre Taubaté. Aí na tela para você, Jacques Félix era um abastado morador de São Paulo e coube a ele as ordens lá da Mariana de Souza Guerra, as donas da terra de Taubaté, começar essa exploração como um bandeirante aqui na nossa região. Sim. O Jacques Félix, há indícios, né, de que ele já percorria a nossa região muito antes daqui ser povoado, muito antes dele receber essa documentação, né? Autorizando ele a fundar um povoado e, posteriormente, uma vila. A gente tem dados de que o Jacques Félix, né, esse morador abastado de São Paulo, ele percorria a nossa região desde o comecinho do século XVII, então desde 1600 e tanto. Alguns pesquisadores falam que no finalzinho do 16 ele já devia estar percorrendo o nosso território, e só na década de 1630, aí sim, você tem um povoado e mais para frente a fundação de Taubaté enquanto vila. Quando Taubaté passa a ter algumas construções que eram consideradas básicas para a formação de uma vila, que eram elas: a igreja, uma cadeia, uma câmara, né, e o lugar de justiça. Esse lugar onde nasce a cidade é o nosso centro histórico de hoje. E por isso, Jacques Félix é considerado fundador de Taubaté. E só fazendo um adendo, Fabiana, a gente está aqui hoje no prédio da Câmara, ou seja, a nossa Câmara, vamos dizer, como instituição, desde os primórdios, né, também está completando 379 anos de existência, né? Sim, podemos dizer dessa forma. Sim. A política ela era exercida de uma maneira diferente, né? Não tinha essa diferenciação entre executivo e legislativo, mas Taubaté, ela nasce politicamente junto com a sua Câmara em 1645. Então, por mais que a origem de Taubaté seja anterior, né? A gente pode lembrar da época de povoado, a gente pode lembrar da época dos povos originários. Taubaté nasce politicamente como uma unidade administrativa em 1645. Então, a Câmara também está fazendo aniversário. Depois, o Jacques Félix, ele recebe o título de capitão-mor, né? Se eu não me engano. Sim. Significa que ele tinha poderes militares, poderes para executar lei, fiscalizar o território. É como se fosse um poder ampliado de um prefeito, de um juiz? Ou um defensor da terra? Porque assim, né? Nessa época, eu até falei que a gente tinha uma Câmara.
A Câmara ela era ocupada pelos homens bons, homens como Jacques Félix eram considerados esses homens bons. Esse termo pouco tem a ver com bondade ou maldade, e sim faz um indicativo sobre poder político, poder militar, que essas pessoas possuíam, né? Essa era uma época que a gente ainda tinha rei, então o Brasil era uma colônia de Portugal, então a gente respondia ao rei de lá. Então ele vai ter... Em algum aspecto, a gente assemelha com aqueles que mandam mais, né, dentro da nossa política. Mas os poderes são ainda maiores, porque a gente não tem a limitação de uma Constituição e outras leis. Outros marcos regulatórios que estabeleciam limites, né, como a gente tem hoje as esferas de exatamente. poder. Na sequência agora, vamos para mais uma curiosidade aqui, nesta data de aniversário de Taubaté, é a de número 4. A curiosidade, a gente vai avançar um pouquinho no tempo, eu falei que os assuntos vão se misturando com as da linha do tempo, mas a gente tem o café, a cana-de-açúcar primeiro, né, como economia aqui do Vale de Taubaté, depois o café. E aí tem esse convênio de Taubaté que foi assinado em 1906 aqui na cidade, já no século XX. Fabiana, qual foi a importância desse convênio? O convênio de Taubaté, ou convênio do café, como você preferir chamar, ele foi um acordo de impacto, o acordo econômico de impacto nacional que foi assinado aqui em Taubaté. Reuniu autoridades políticas do Rio de Janeiro, de São Paulo e de Minas Gerais. Taubaté é escolhido por alguns motivos, né? Porque é o meio do caminho, então é uma posição geográfica privilegiada, mas além disso tinham personalidades políticas aqui, como o Rodrigues Alves, o Lopes Chaves, que eram muito importantes e eram da nossa região. Esse acordo assinado em 1906 e que no Brasil todo mundo estuda até hoje, porque faz parte da nossa história, ele foi assinado para discutir uma política que favorecesse a valorização do café, né, que era o principal produto da economia brasileira. A gente deu um pulo ali na história, mas a gente vai agora para mais uma curiosidade neste bloco, é a de número 5, para a gente encerrar essa parte das curiosidades. Vamos colocar na tela, por gentileza. Volta um pouquinho na história, né? Os bandeirantes, vamos dizer que os exploradores, né? A gente tem esses bandeirantes taubateanos, Fabiana, saíram de Taubaté para explorar várias cidades. Entre elas, fundaram Campinas. É isso mesmo? Isso, correto. Daqui de Taubaté saíram esses exploradores, esses sertanistas, e quando eles saíam para procurar riqueza, metais preciosos, fazer apresamento de indígenas, enfim, para o meio do caminho, eles acabaram fundando cidades que a gente conhece hoje. Campinas é uma delas, mas se a gente for passar aqui pela nossa região, a gente pode citar Tremembé, a gente pode citar Caçapava, cidades importantes e históricas de Minas Gerais também foram fundadas por taubatianos, como é o caso de Ouro Preto, São João del Rei, Tiradentes, Mariana, todos eles por bandeirantes que saíram daqui. A seguir, Fabiana, no próximo bloco, a gente continua a nossa conversa. Eu vou fazer um intervalinho para a gente tomar uma água, se preparar para mais perguntas. Tudo bem? Tudo bem, obrigada. A gente continua daqui a pouco, no próximo bloco, com a historiadora Fabiana Pazini. A gente vai para o quadro É Verdade ou Mentira, com mais informações aqui sobre a cidade de Taubaté, nesta data tão especial, 5 de dezembro, aniversário de 379 anos de fundação da Vila. Fique junto e misturado com a nossa programação. O Mix da TV Especial volta já já. Não saia daí. Estamos de volta com o Mix da TV especial nesta quinta-feira, dia 5 de dezembro, aniversário de Taubaté. São 379 anos desde que o povoado se transformou em vila. E a gente está conversando com a historiadora Fabiana Pazini na hora do papo desta quinta-feira. E agora, dentro do quadro, a gente chama o É Verdade ou É Mentira. Na atual era do conhecimento, somos bombardeados por inúmeras informações. Mas o que é fato e o que é fake? Está no ar, é verdade ou é mentira? E a gente continua aqui com a historiadora Fabiana Pazini, descobrindo essas histórias de Taubaté nessa data tão importante, Fabiana. Tem muitas fake news, né? Muitas coisas que rolam na internet e nada como uma historiadora para poder desvendar esses mistérios para a gente. Sim, hoje a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Porque tem a história, aquilo que a gente tem registro, mas tem muito mito, né? Muita história sem H aí circulando também pela internet. Então vamos então ao nosso primeiro É Verdade ou É Mentira? De número 1.
na tela para você, Fabiana. Taubaté foi a maior produtora de café do mundo. É verdade ou mentira? Mentira. Taubaté, dentro, né, do contexto de economia do café e tudo mais, Taubaté foi uma cidade de muito destaque, né? Produzimos bastante café, a cidade se enriqueceu graças ao café, a arquitetura da cidade mudou graças a isso também, né? Que ela começa a ficar com um aspecto mais rico, mais diversificado. Então, tem grande impacto, mas a maior do mundo não foi, não. Então, eu gostaria de dizer, mas não foi. A gente está aqui para desmistificar. Agora a gente tem o segundo ponto aí. É verdade ou é mentira? De número 2. Taubaté possui um museu dedicado ao café. Verdade ou mentira? Mentira. Mentira. Eu gostaria de dizer que era verdade também, mas é mentira. Como a gente acabou de conversar, né? O café teve muita importância para a economia de Taubaté, né? A nossa história foi marcada por essa economia, então merecia, né? Eu sei que já teve estudos para se fazer um museu só, né, dedicado ao café, mas o que a gente tem hoje, né? Vocês até estavam falando da exposição do Museu Histórico, que vai ser inaugurada hoje, lá tem um espaço dedicado a falar sobre isso, mas a exposição não é exclusiva do café. Depois a Fabiana vai fazer um convite exclusivo para você participar dessa exposição que inaugura hoje lá no museu. Agora a gente vai com o nosso terceiro ponto aí. É verdade ou é mentira? A terceira informação é a seguinte, ó. Taubaté é a capital nacional da literatura infantil. Verdade. É verdade, verdade. Taubaté é a capital nacional da literatura infantil. Então, é um título muito importante para nossa cidade, porque não é um título regional, né? Isso foi estabelecido nacionalmente e a gente ganha esse título por conta da importância do escritor Monteiro Lobato, né? O título ainda faz muita referência à literatura infantil por conta disso. Então, nós aqui, por conta desse título, a gente tem que honrar o que a gente carrega, né? Então, é valorizar os livros, valorizar as bibliotecas, valorizar os escritores e proporcionar mais facilidade de acesso aos livros também, porque isso faz parte da nossa história e faz parte da identidade do taubatiano também. A gente continua aí descobrindo verdades e mentiras sobre Taubaté nesta hora do papo especial que a gente está fazendo com a historiadora Fabiana Pazini. Agora a gente vai com a informação de número 4. É verdade ou mentira, Fabiana? Taubaté tem uma Rua das Noivas, é a Rua Duque de Caxias. Verdade, porém não é o nome da rua oficialmente, né? Aliás, Taubaté tem algumas ruas que são conhecidas por alguns nomes, mas tem outros, né? A Rua das Palmeiras é um outro caso do tipo também. A Rua das Noivas, ela na verdade se chama Rua Duque de Caxias. Ela é conhecida dessa maneira pela quantidade de estabelecimentos comerciais que a gente tem que se dedicam, né, a esse fim. E o Duque de Caxias, como uma curiosidade extra sobre a nossa cidade, ele se relaciona com a nossa história também. Porque o Duque de Caxias, antes de ser Duque, quando ele ainda era barão, ele passa por Taubaté. O Duque de Caxias, ele ficou conhecido como o pacificador, porque ele acabava com movimentos de rebeldia, né? Então, no contexto aí de Revolução Liberal em Taubaté, ele passa e pacifica o movimento por aqui. Ok, a gente segue com as nossas informações para descobrir com a historiadora se é verdade ou mentira. Vamos com a de número 5. A dúvida é a seguinte, ó, o núcleo irradiador do bandeirismo, falamos disso no bloco anterior, foi em Taubaté mesmo, Fabiana, verdade? Verdade, verdade, corretíssimo. Alguns pesquisadores até classificaram Taubaté como núcleo irradiador de bandeirismo. A gente pode falar do historiador Tuné, ele falou isso, a historiadora Maria Morgado de Abreu falou a mesma coisa, e está correto, o que significa dizer que nós fomos, né, um núcleo irradiador de bandeirismo. Significava que daqui, da nossa cidade, partiram vários sertanistas e exploradores para adentrar o sertão. Isso até conversa com o que a gente estava falando antes, a respeito de várias pessoas que saíram de Taubaté terem fundado cidades no estado de São Paulo, Minas Gerais, assim por diante, porque aqui foi um núcleo irradiador. Taubaté era o último ponto de parada de abastecimento, então aqui eles pegavam coisas que eram necessárias para sua viagem antes de sair para o sertão, né? O local do desconhecido. Então agora a gente vai com a nossa penúltima dúvida, de número 6. É verdade ou mentira? Jacques Félix e Félix Guizar
São parentes? Mentira. Tem muita gente que confunde, e eu mesma, quando vou falar sobre esse assunto, eu tenho que parar, respirar, pensar um pouquinho para não confundir os nomes, porque os nomes são próximos, né? São próximos. O Lobato, ele chegou a brincar, inclusive, com isso, falando que se o Jacques Félix, ele é o fundador de Taubaté, o Félix Guizar seria o segundo fundador, né? Segundo fundador no sentido porque, assim, o Félix Guizar foi o dono da Companhia Taubaté Industrial, que nós, taubatianos, conhecemos como CTI. Então, ele, através da CTI, modificou o perfil econômico de Taubaté. E o Félix Guizar, ele também, ainda que ele fosse o dono de fábrica, né, mais tarde ele foi prefeito de Taubaté, ele tinha uma outra mentalidade, né, para a época, que era muito à frente do tempo dele. Então, ele chegou a fazer colônia de férias para os seus funcionários, tinha uma escola. Então, por isso que muitos brincam aí falando que ele seria o segundo fundador. Mas não são parentes nem a mesma pessoa. Tem que tomar cuidado aí para não confundir. A gente está aqui para esclarecer essas informações que muitas vezes podem ser fake news. A gente vai com a nossa informação, é a última, de número 7. Aí na tela, Fabiana, a estrada de ferro central do Brasil passava por Taubaté, verdade ou mentira? Verdade, verdade. É legal que os nossos assuntos aqui, até o fato ou fake, e juntando com o que a gente estava trabalhando de curiosidades da cidade, elas acabam se interligando, né? Nós falamos quase agora sobre a importância do café na nossa economia. E a estrada de ferro é o que vai facilitar esse escoamento de mercadoria. A gente precisa lembrar também que a estrada de ferro ela tem bastante importância dentro do nosso território, porque além de facilitar escoar a mercadoria, era a maneira como era feito o trânsito de pessoas também, né? Então, a estrada de ferro acaba por marcar a história da nossa cidade também. Fabiana, então a gente terminou aqui o nosso quadro É Verdade ou Mentira. Gostaria então que você relembrasse para a gente que hoje tem exposição lá no museu. Gostaria que tivesse um convite para a nossa população. Olha, gostaria de convidar todos que estão assistindo e que replicassem esse convite para todo mundo que conhece, para fazer uma visita no Museu Histórico, que está reinaugurando depois de bastante tempo uma nova exposição. Essa exposição tem como intenção contar um pouquinho da nossa história. Como a gente conversou aqui, a história de Taubaté é bastante longa, então é difícil contar todos os pontos, mas quem visitar vai ter um panorama geral e vai sair com um sentimento, acho que de taubatiano um pouco maior depois disso. A visitação ela é gratuita, o museu ele abre de terça a sexta até às 5 horas da tarde e aos finais de semana e feriado abre às 11 e fecha às 16 horas e a entrada é gratuita. Então, muito obrigado pelos esclarecimentos. Fabiana, mais uma vez aqui no Mix da TV, a primeira vez, mas no Desbravando Taubaté já participou várias vezes. Aproveitando sua presença, eu gostaria que você deixasse uma mensagem de aniversário para Taubaté, assim, homenageando também a cultura e o povo, que é tão importante para a história deste município. Deixar o meu parabéns para a nossa cidade, que a gente possa, nesse rumo que a gente está aos 400 anos, valorizar mais a nossa cultura, a nossa história, e para que a gente possa entender melhor o que a gente é. Porque Taubaté carrega muita história, e não são todos os lugares que têm o privilégio que nós temos. E dia tão importante, parabenizá-la também, porque é a sua matéria-prima, né? É o seu trabalho, é um pouco da história de Taubaté. Já como cidadã taubatiana, também deixo os parabéns para você. Obrigada, obrigada. E é um privilégio poder trabalhar no lugar onde eu trabalho, com as fontes históricas que a gente tem lá. Então, fica o convite para vocês conhecerem o Museu Histórico, mas fica o convite também para vocês conhecerem os demais espaços do museu, como a biblioteca, a hemeroteca e o arquivo, que tem o que a gente tem de mais antigo e mais precioso sobre a nossa história. Obrigada, Josivaldo. Eu que agradeço, Fabiana. Vida longa aqui ao nosso município de Taubaté. A seguir tem os recortes do Desbravando Taubaté e do Taubateando, que contam mais histórias sobre a fundação de Taubaté. Fique junto e misturado com a nossa programação. O Mix volta já já, não sai daí. Estamos de volta com o Mix da TV nesta quinta-feira, dia 5 de dezembro, aniversário de Taubaté. A gente está fazendo um programa especial, contando histórias, curiosidades e falando dos personagens que marcam o nosso município.
Você, nosso convidado especial para estar junto aqui neste programa com conteúdo pensado exclusivamente aqui na nossa programação. E a gente continua o nosso programa. O Taubateando contou a história de um dos pontos históricos mais importantes da cidade desde a fundação. Então vamos conhecer um pouco mais da história do Mercadão. Vamos ver? Solta o play! O Mercado Municipal de Taubaté, também conhecido como Mercadão, é um dos pontos turísticos mais tradicionais na cidade. A inauguração do prédio atual ocorreu em 16 de agosto de 1915, porém o local já era utilizado como ponto de comércio há muitos anos. A origem da tradição comercial ali pode ser traçada até 1841, ano em que a prefeitura, da então chamada Vila de São Francisco das Chagas de Taubaté, tornou o local conhecido como Tanque das Águas, um logradouro público e ponto de parada para tropas. O Tanque das Águas se tratava de uma represa natural formada a partir de um córrego chamado Rio Convento Velho. Ali, donas de casa lavavam roupas e tropeiros vindos de São Luís do Paraitinga e Ubatuba faziam paradas para descansar e saciar a sede de suas mulas e cavalos. Durante estas paradas, os tropeiros, que na maioria das vezes transportavam mercadorias, começaram a fomentar um comércio ao ar livre no local, trocando os produtos com os habitantes locais e, eventualmente, dando início a uma feira. O tanque foi aterrado devido à alta demanda de espaço para a construção de estruturas de depósito para as mercadorias. E em 10 de novembro de 1889, a prefeitura construiu ali o precursor do Mercadão. O chamado Mercado Diário ou Mercado Velho foi uma estrutura que antecedeu o mercado atual, porém não durou muito tempo devido à crescente demanda por um espaço maior, mais higiênico e mais bem estruturado, com energia elétrica, por exemplo. Em 1913, o então prefeito Gastão Câmara Leal deu início às obras do Mercadão e em 1915 elas foram concluídas, resultando no prédio atual que, após anos de reformas e algumas expansões, hoje possui 4.000 metros de área interna e 6.000 metros de área externa, contando ao todo com 169 bancas, 98 boxes externos e 69 internos. A playlist completa do programa Taubateando está disponível no nosso canal youtube.com/tvc Taubaté. Lá tem outras histórias de Taubaté e é um programa interessante para a gente trazer aqui nesta homenagem especial aos 379 anos de fundação da Vila de Taubaté. A gente agora continua o nosso mix especial. O padre Fred participou do Desbravando Taubaté e contou detalhes da história de Jacques Félix, o fundador aqui da vila, e a construção da primeira capela, que é o Marco Zero do Vale do Paraíba. Vamos ver? Solta o play! Em 1639, a gente tem um bandeirante importante, que é Jacques Félix, que é o fundador de Taubaté. Ele constrói a primeira capela. Ele já tinha uma devoção a São Francisco de Assis? Isso é conhecido, é tido, é tradição de que o nome quem escolheu foi ele na fundação. Houve a separação da Casa da Espanha de Portugal e aí então a dinastia Bragança, né, ela deu razão e peso para as cidades que já estavam existindo, sabe? 1639. Então, quando foi em 1645, foi feita a vila, e aí então foi feita, deu-se o pelourinho, quer dizer, a criação da vila oficial. E foi construído câmara, cadeia e capela. E a capela é logo ali, que depois vocês vão mostrar que hoje ficou Capela do Santíssimo. Pouquinho depois que essa capela de taipa foi construída, aí então se fez esse anexo, que é o grande corpo da igreja. Depois veio com a elevação da cidade de Taubaté para a diocese, que abrangia todo o Vale do Paraíba, e por ser a primeira diocese, recebeu a cadeira do bispo, que chama-se cátedra, do latim, catedral.
isso já em 1908. Mas a primeira cadeira está aqui no altar, enfeitando. E ainda nas comemorações dos 379 anos de Taubaté, o Desbravando Taubaté Caminhos da Pedra Branca tem um trecho muito interessante. Nós conversamos com Marcos Mirra e ele nos contou mais sobre a história dos tropeiros na região. Tudo a ver com a data de hoje, né? Vamos ver? Solta o play! Esse trajeto é conhecido como e o que a gente vai encontrar pelo caminho? O caminho ele é conhecido tradicionalmente como o caminho do Buquira. Era a rota de ligação dos tropeiros entre a vila de Taubaté e o vilarejo de Buquira, a atual cidade de Monteiro Lobato. Ela entra pelos contrafortes da serra e rompe a Serra da Mantiqueira, justamente embaixo da Pedra Branca. Uma paisagem lindíssima. A gente está no caminho da Volta Fria ou no caminho da Volta Fria? Tem que ser Volta Fria, que é o R retroflexo do caipira, do bandeirante paulista, né? A Volta Fria, ela tem esse nome porque ela é totalmente sombreada, como vocês vão poder observar, e os animais demoravam um dia exatamente para chegar até aqui. Então eles pernoitavam aqui. E quem vinha do Buquira também pernoitava aqui. Era a bolsa de valores do Vale do Paraíba. Os tropeiros combinavam as barganhas, as trocas, os valores nessa região. Recentemente, através de um levantamento de área, a gente achou ferragens antigas, restos de arreamento de tropas, tudo nesse caminho, que é o caminho da Volta Fria, que eu convido você a adentrar e conhecer. Lembrando que esse caminho não é a rota que a gente vai seguir. A gente vai seguir num outro itinerário seguindo o caminho à Pedra Branca, mas aqui também sai lá, né, Mirra? Sim. Essa é uma trilha muito antiga que nós, moradores, falamos que é o caminho velho. Era o caminho mais leve, mais fácil para que os burros pudessem romper a cordilheira no pé da Pedra Branca e ir em direção ao Buquira. Aqui tem um formato de ferradura, era aqui onde esses animais ficavam, como se fosse uma área de descanso, é isso? Exatamente. Pernoitavam 300, 400 animais aqui à noite. Então é uma área extensa, muito sombreada, isso facilita para o animal descansar, e é o único ponto de água no romper da serra em direção a Minas Gerais. E isso é que fazia a importância do lugar para os tropeiros aqui. E também aqui é chamado de Serra do Palmital, por quê? Então, como a mata está totalmente voltada em direção ao sul, nós temos poucas horas de luz. Um bioma muito propício para o palmito nativo nosso. Por isso que toda essa cordilheira chama Serra do Palmital. Se a gente seguir essa estrada aqui, a antiga estrada dos tropeiros, a gente está indo em direção também à Pedra Branca? Sim, passa do lado da Pedra Branca, transpõe a cordilheira em direção ao município de Monteiro Lobato, que a divisa é bem aqui em cima. Aqui no Mirante tem um marco das 3 fronteiras, que seria Caçapava, Taubaté e Monteiro Lobato. E essa trilha ela vai desaguar na antiga fazenda do Visconde de Tremembé, que fica atualmente no município de Monteiro Lobato. Só para quem está acompanhando nosso programa entender, quando chega aqui nessa volta aqui, né, na volta fria, como o pessoal chama aqui, a gente vai seguir à direita, Pedra Branca, a gente não vai adentrar esse espaço aqui, que é uma área particular e preservada, né? Sim, pode ser visitada, devidamente agendado, com acompanhamento de guias certificados, né? Acompanhamos um trecho aí do programa Pedra Branca, os caminhos que levam até lá no Desbravando Taubaté. Anteriormente, no outro short, a gente viu também um trecho sobre a Catedral de São Francisco das Chagas. Assuntos históricos são a tônica do programa Desbravando Taubaté. O programa completo está disponível na playlist youtube.com/TVC Taubaté. É só você acessar a playlist do programa Desbravando. Tem vários episódios das temporadas 2023 e 2024. Vai até lá e confira que vale a pena. E assim a gente chega ao final de mais um Mix da TV nesta quinta-feira, dia 5 de dezembro de 2024, comemorando e celebrando 379 anos, aniversário da fundação da Vila de Taubaté. O Mix fica por aqui, a gente volta amanhã a partir das 2 horas da tarde com um assunto muito importante. Dezembro Verde é o mês de combate aos maus tratos aos animais. Se você estiver acompanhando a nossa programação à noite na nossa reprise, também continue seguindo a programação da TV Câmara Taubaté. Muito obrigado pela sua audiência, até amanhã e feliz aniversário, Taubaté!